Fazia muito tempo desde a última vez que me permitiram uma loucura tão irresistível. Miranda e eu não estávamos brigando, apenas aparando golpes, chegando mais perto, e caberia a mim dar a partida. Com toda sua frieza tática, seu sarcasmo e agora sua preocupação amistosa, eu me senti encurralado. Tinha muita vontade de berrar. A masculinidade atávica assim o exigia. Minha amante desleal, descarada, com outro homem quando eu podia escutar. Deveria ser simples. Não era a minha origem social ou geográfica que me continha, apenas a lógica moderna. Talvez ela tivesse certa. Adão não se qualificava, não era um homem. Persona não grata. Era um vibrador bípede, e eu era o que havia de mais recente em matéria de corno. A fim de justificar minha ira, precisava me convencer que ele tinha vontade própria, motivação, sentimentos subjetivos, autoconsciência. O pacote inteiro, incluindo deslealdade, traição, trapaça. Consciência numa máquina, seria isso possível? A velha questão. Optei pelo protocolo de Alan Turing. Sua beleza e simplicidade nunca tinham me encantado tanto quanto agora. O mestre veio me socorrer. Makiwan, me ajuda, né? Bem-vindos a mais uma Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima. Opa, e aí? Tudo bem? Acho que sim, ou não, quem Não sabe? tá bem. Não tá bem. Não tá bem, mas a gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. Porque a gente vai falar de um livro que, na verdade, a gente não esperava o que a gente recebeu. Não sei você. Realmente, foi surpreendente. Surpreendente. A gente vai falar hoje de Máquinas Como Eu e Gente Como Vocês, do Ian McEwan, tradução do Jório Dauster e lançamento pela Companhia das Letras. Saiu recentemente, um livro que acabou de sair aí do forninho. Já lemos e já odiamos. Caio, conta pra gente sobre o livro. Antes de apresentar o livro, vou falar um pouquinho sobre o Ian, porque eu acho que muito do livro tá ligado, obviamente, a pensamentos e divagações filosóficas dele. Ian McEwan é um autor britânico. No começo da carreira, pelo teor, né, dos primeiros romances ali, ele recebeu o apelido de Ian Macabro. Ele é um... Ele é um cara que é um ateu hiperativo. Os livros dele tendem a muitas contextualizações sociais, né? Então tem livros ligados a questões jurídicas, a questões de época, a questões de clima e alguns livros até polêmicos, como o livro lançado antes do Máquinas Como Eu, que foi o Enclausurado, no qual ele narra o romance sob a perspectiva de um feto, né? E além disso, ele é autor de Reparação, Solar, Amsterdã, Na Praia e outros tantos romances. E bom, Máquinas Como Eu é um ponto fora da curva no que tange a carreira do Ian como escritor. Estamos em Londres, em 1982. Os Beatles ainda estão todos vivos e se reúnem. Alan Turing está vivo. A Inglaterra perde a Guerra das Malvinas com a Argentina, e isso coloca a Dama de Ferro, Margaret Thatcher, numa situação muito delicada, pressionada principalmente pelo Partido Socialista, na liderança do Tony Benn. E dentro dessa recriação do passado, né, está nosso protagonista e narrador da história, Charlie Friend, que é um cara de 32 anos, que passou por várias cadeiras na faculdade e recebeu uma herança e torrou essa grande herança dele na grande novidade tecnológica da época, que era o quê? Um robô, um androide chamado Adão. Charlie leva Adão pra dentro de casa. Charlie tem como inquilina Miranda, que é uma menina de 22 anos, muito inteligente, terminando a faculdade. Ele nutre um amor platônico por Miranda, e a chegada de Adão bota fogo no parquinho. E aí começa o nosso livro aí, né, cara? Essa loucura,
Boa, muito obrigada. Por onde começamos? Vamos falar da parte boa. Eu gostei da ambientação que ele criou pro Reino Unido. Gostei muito da premissa de Alan Turing estar vivo. Basicamente o que ele fez foi transportar o Reino Unido que a gente conhece agora pros anos 80, porque o Brexit não deixa de ser também uma pressão num governo conservador por um governo trabalhista. Então as pressões são mais ou menos similares com o que a Margaret Thatcher teria sofrido. Ele fala inclusive de Brexit no livro. Ele é um grande porta-voz anti-Brexit. Então eu gostei muito dessa ambientação. Eu acho que trazer o Alan Turing de volta, vamos dizer assim, entre aspas, e dar pra ele uma história completa, eu achei uma ótima sacada, porque meio que colocou o Reino Unido como extremamente avançado tecnologicamente na década de 80. Eu acho que é uma forma bastante importante e é engraçado como, naturalmente, isso veio calhar com uma das discussões que a gente teve no último episódio, né, Os Últimos Dias da Noite, sobre a valorização do cientista. Nesse ponto, principalmente com Alan Turing, ele faz um pano de fundo bem bonito, sabe? Eu achei uma parte muito tocante do livro, assim. Valeu realmente a pena a leitura. Pelo Alan Turing, eu acho que é uma parada que foi muito respeitoso, muito, muito bem trabalhado. Apesar de que quando o Alan Turing aparece mesmo, aí eu já tenho uma ressalva a fazer. Mas enfim, deixa isso pra frente, que são as partes boas do livro, né? Outra coisa que eu achei muito interessante do livro são algumas premissas e algumas discussões que ele quer chegar. Eu acho que é um baita tema. Apesar de ser um baita clichêzão essa questão de você inserir um terceiro elemento na relação, inclusive isso é um grande clichê da própria obra do McEwan, né? Ele sempre tem essa coisa dos triângulos aí e tal. Eu acho que como premissa para você discutir a tecnologia, eu acho que é interessante. A ideia é muito interessante. A ideia de discutir essa parada me apetece, eu acho que é bacana. Ele querer discutir isso nesse momento, existe um substrato bastante grande que a gente pode mergulhar para poder referendar a escolha dele pela temática da inteligência artificial, assim. Então, é uma outra coisa que vale ser ressaltada. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar é a Miranda, que é uma bela personagem. Ela é, pra mim, a melhor personagem do livro. Ela é mais tridimensional, é a que mais tem facetas a mostrar e as mostra de maneira mais natural. E é isso. Eu concordo. Eu acho que tem coisas boas no livro. Inclusive, eu já começo... Acho que é bom a gente dizer o seguinte. Nós não somos críticos literários. E a crítica literária parece ter gostado muito do livro. Eu li muita coisa positiva. A maioria do apanhado de resenhas que eu li são positivas. Algumas são médias. Mas eu espero que vocês escutem tudo pra gente poder justificar o que a gente tá falando aqui. Então nós lemos o livro até o final. É importante dizer. E aqui são opiniões pessoais de leitores. Diferente de muita gente aí que lê o livro pela metade e faz vídeo pra comentar, a gente se preocupa em ler o livro todo, assim, só pra ficar bem claro. Mas a verdade é que a gente, de fato, não gostou do livro. É justo dizer isso? Cara... Eu queria ter parado na metade. Eu vou te falar uma coisa. Várias vezes eu tive essa vontade de jogar esse livro pela janela. Mas eu fui firme e forte e terminei. Tem coisas que me incomodam demais no livro. E aí, tipo, me incomodam tanto que eu não consigo deixar passar, sabe? Ainda mais para um autor que é cotado para ser um Nobel, assim. São coisas que realmente me incomodam num lugar que me dói. Então vai, vamos começar a lista então do que a gente não gostou nesse livro. Eu já até puxei na frente que o Alan Turing aparece no livro. O Charlie é o maior fã do Alan Turing. Eu acho que ele escreveu uma matéria, um livro sobre Alan Turing, uma parada assim. O Alan Turing chama o Charlie pra poder ir à casa dele e tal, porque tava vendo já umas tretas, né, com os adões, sei lá, e as Evas. Porque a fábrica fez 25 robôs. Exato. Né? Que aí eram Adão e Eva. As mulheres, não sei se a gente pode chamar de mulher, mas as Evas foram vendidas mais rapidamente. Isso. E os Adão demoraram um pouquinho mais pra sair, mas o Charlie
Charlie conseguiu um, mas a verdade é que esses robôs estão espalhados pelo mundo, certo? No caso, assim, pelo mundo, mas o universo que ele retrata é Londres ali, e muitos deles estão em Londres. Isso. Mas tem alguns também em países, então tem alguns do Oriente Médio, então assim, a verdade é que são só 25. Acho que isso é um ponto importante, porque ele frisa isso várias vezes. São só 25 e cada um custou 86 mil libras esterlinas. Na cotação de hoje, isso daria mais ou menos 1,5 milhão de reais, assim. Então, tipo, é um brinquedo caro. É uma bela Ferrari que a pessoa tá comprando. Exato. E esses androides, eles deram alguns problemas e o Alan Turing chama o Charlie pra conversar. Uma coisa que me incomoda, que quando o Alan Turing tá falando sobre procedimentos, né, de robótica, e isso dá pra perceber que o McEwan estudou e foi ler sobre e tentou se informar pra poder dar esse detalhamento mais técnico sobre robótica, mas o problema, mano, é que no meio, tipo, um baita texto, uma baita aula do Alan Turing, e a gente ali, nos poucos momentos do livro que a gente vibra, que a gente fica feliz pela homenagem sendo prestada, aí vem um parágrafo, tipo, Alan Turing pega a garrafa de vinho sul-africano, da safra não sei qual, e a taça abaulada, e enche, e o líquido faz não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, mano, aí o argumento do Alan Turing já perdeu sentido pra mim. Porque eu já perdi a conexão. Tipo, quando eu tô começando a me empolgar com um diálogo, ele vai e corta pra fazer uma descrição do que é o cara servindo vinho, de qual vinho, de que taça. E aí depois ele volta e eu já tô desconectado do livro. E isso acontece em vários diálogos, o livro inteiro. Ele te tira da história, né? Tira. Tipo, o próprio McEwan, quando começava devagar no mundo que ele criou, me tirava da história. Toda hora. Isso, assim, é um problema em questão de montagem, talvez, ali, ou de muita... De edição? Não sei se de edição, mas Ou será que o editor falou assim pra ele, isso aqui tá ficando muito técnico, coloca alguma coisa pra dar uma quebrada? Porque às vezes era essa a sensação que eu tinha. Mas eu acho que tem que rolar. Sabe qual é? Porque o grande barato do livro é o McEwan se aventurar por uma ficção científica, sabe? Ou ele brincar com o gênero ficção científica ali. Então, concordo. Deixa o cara discorrer. E a grande sacada de trazer o Alan Turing era pra ele ser o professor dessa jornada. Exatamente. Alan Turing é a mente brilhante, né, que mudou a tecnologia no mundo de maneira espantosa. Em 3 décadas, já tinha o Android perfeito, né? Porque não tinha nenhum fio sobrando, assim. Bom, na verdade, o Android quase perfeito, né? Eu digo assim, em questão de montagem, né? Porque os robôs hoje, em 2019, você não consegue fazer os robôs para uma casa se alimentarem de energia, da nossa voltagem de energia e tal, e processarem tantas coisas ao mesmo tempo. Então, tipo, a tecnologia em 1972, por causa do Alan Turing, já estava super desenvolvida. A ponto de... Tem uma cena em que eles vão numa loja, numa revistaria, uma banca, e ele vai com o Adão, e o dono da loja quase que não nota que o Adão não é humano, porque ele vai assimilando os trejeitos, né? Exatamente. Então é realmente uma tecnologia avançadíssima. E aqui o Android quase coloca tudo a perder fazendo uma pergunta sobre o universo, assim, né? É bizarro, é bizarro. Ele é meio tapado pra essas coisas. Tipo, isso é uma outra coisa da construção que me incomoda, porque eu não sei se às vezes ele é um androide ou se ele é um ET, sabe? Então, essa foi a primeira coisa que me desconectou do livro, que é tanta tecnologia, tanto processo, porque acho que você tem que fazer todo um questionário pra criar a personalidade do seu robô, né? Então você pode fazer ele teoricamente, como você quiser. É uma inteligência avançadíssima, mas que não consegue lidar ou não conseguiu entender as sutilezas da interação humana. Isso me parece muito bizarro. E aí, quando a gente tava discutindo o filme, eu comentei sobre filmes que eu assistia no tema. E um que me veio muito à cabeça nessas cenas específicas foi Blade Runner, o novo, 2049. Porque quando eu tava assistindo o Blade Runner, não sei se você assistiu esse filme, o 2049, o mais recente. Já assisti. Então, a pegada ali são robôs quase humanos.
Os próprios robôs não sabem que são humanos, né? Exatamente. Então, como é que você cria Quer dizer, toda essa consciência, toda essa inteligência e o robô não tem a mínima noção de interação com o ser humano? Me pareceu muito solto, sabe? Me pareceu não muito real. Sei lá. Ficou meio assim... ele é muito inteligente, ele acessa documentos, ele tem essa inteligência, ele tem acesso a todos os sistemas do mundo inteiro, mas aí ele acaba de conhecer uma pessoa e ele faz uma pergunta sobre o universo. Weird. Aí vem o segundo problema, que aí eu já acho um problema teórico grave. E isso não compromete a criação da ficção, mas isso compromete o mundo que o próprio McEwan criou, sabe? Eu acho assim, ficção é um lugar livre. A gente pode pensar o que a gente quiser e fazer o que a gente quiser. Mas uma vez que você, dentro da ficção, escreveu regras, né? Tipo assim, uma vez que dentro da ficção você colocou seu mundo lá, mano, não adianta, tipo, você tem que ter uma habilidade suprema pra você quebrar aquela regra, pra você subverter aquela regra. E não foi isso que eu vi aqui, porque muito provavelmente esse não é uma área de domínio do McEwan. Talvez pela própria maneira livre, como ele disse em alguma entrevista, que ele fez o livro, né, enclausurado, e esses são livros mais soltos, em que ele só deixou o fluxo acontecer, isso tenha passado. Mas, por exemplo, no começo do livro, ele define que o robô, ele segue as leis da robótica de Asimov. E ele fala a primeira regra, literalmente, que é: um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Eu vou falar as 3 regras pra gente poder avançar no argumento. A segunda regra é: os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira é: um robô deve proteger sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Então temos aí as leis da robótica do Asimov. Só que logo depois que ele define o Adão quebra o braço do Charlie tentando se defender do desligamento e constantemente ele tenta manipular aquele trio de forma a ferir, né, não só fisicamente, mas psicologicamente, os outros 2 humanos. Então, assim, se ele estabelece, num primeiro momento, que esse androide é servil para que ele subverta as leis de Asimov, esse contexto tem que ser criado. Eu não posso chegar do nada. E aí, quando chega mais pra frente, os outros robôs, ao entrarem em conflito com as minúcias e as complicações éticas dos homens, eles começam a se desprogramar ou a regredir a programação deles, porque eles viram que iam fazer mal a um humano ou que eles simplesmente não conseguiam comportar essa atividade de julgamento ético que a gente tem o tempo inteiro, saca? Então Adão é o único do rebanho que é capaz de subverter as regras a hora que ele quer, de dissimular, de mentir, de trair, mas na hora do vamos ver também ele tem um julgamento moral super reto com a Miranda, por exemplo, que é quem ele diz amar. Então, tipo, esse meio de campo ele tá muito complicado, ele fica muito jogado, você não estabelece e você não joga de acordo com as leis do próprio mundo que você criou. Sabe qual é? Eu acho isso muito complicado. Meu problema é menos isso, porque é um livro de ficção e ele pode muito bem estar dizendo pra gente que o Adão, na verdade, não é uma máquina perfeita. Meu problema é menos isso. Meu problema é mais como o Charlie e a Miranda reagem a isso. Ainda tem que isso, é basicamente, né, fazendo nada. O que não é o que um humano faria. Você gasta 1,5 milhão numa porra do robozinho, e esse robozinho vai lá e quebra seu braço com uma facilidade assustadora. E você não liga pra falar que aconteceu isso, você não liga pra empresa pra falar que tem um problema, você não vai na internet procurar outros casos similares, você não vai buscar ajuda, você não vai tentar entender se essa porra desse robô não vai te matar. As reações humanas, pra mim, são muito menos naturais no livro, sabe? Porque a máquina, ela é uma máquina. Ele é uma máquina e ele vai fazer o que ele quiser. E é o que eu te falei, a minha raiva com o Adão é que eu acho que ele deveria, então assim, já que você vai subverter as regras, subverte a porra toda. Liga pra todos os Adãos e as Evas e monta aí uma conexão à Skynet real, assume o governo e derruba a gente, entendeu? Que era, de fato, o que eu queria, que era o Adão fosse essa força de mudança. Mas meu problema é que o Charlie e a Miranda são extremamente passivos ao que o Adão faz. Sim. Até o ponto final, né? Que tem ali
um momento de talvez o limite. Mas assim, cara, que pessoa que você conhece que alguém vai lá, quebra seu braço e você fala, puxa vida, vou ao hospital? Eu acho que o Charlie e a Miranda, eles são o meu objeto mais pra frente. Mas assim, uma coisa que eu quis frisar é que a própria questão de como ele subverte as coisas sendo um androide, e ele é o único do tipo dele que faz isso, enquanto todos os outros se autodestroem, é muito esquisito, falta argumento, sabe? Falta a conexão teórica pra fazer. E aí quando a gente assume o Charlie, tipo, logo no terceiro ou quarto capítulo, quando a Miranda vai pra cama com o Adão, a reação do Charlie é ridícula, mano. Tipo assim, ele fala que tá puto, mas a primeira coisa que ele faz é ficar pensando, cara, eu sou o primeiro homem do mundo traído por um robô. Será que esse é o futuro da humanidade? É o que todo homem pensa quando toma um par de coano. A filosofia da coisa. Primeiro, assim, porque todo filme e todo livro de robô mainstream, quando coloca essa divagação se o robô é consciente ou não é, sempre usa a questão do sexo e da traição, né? Isso é mó clichêsada braba. Mas então, tem um outro ponto aqui que a gente precisava levantar nessa questão do robô e sexo. Essa questão de robô e sexo que você falou, eu concordo, é um clichêzão, mas tem uma outra questão importante, que é a questão de consentimento, que é uma questão que ele traz pro livro na história da Miranda. Então, robôs podem consentir ao sexo, sim ou não? Como é que a gente vai lidar com essa questão no futuro? Como é que a gente vai entender se eles têm consciência? Porque o que acontece depois é que o Adão se diz apaixonado pela Miranda. Então ele tem consciência de estar apaixonado, se é que ele está mesmo, ou se ele tá dizendo isso pra manipular a situação, a gente também não sabe, e não fica muito claro, eu achei. Mas ele tem plena consciência de que dizer que está apaixonado afetaria o relacionamento da Miranda e do Charlie. Então assim, ele é um robô que tem consciência das coisas que acontecem. Então ele podemos presumir, então, que ele conscientemente foi pra cama com a Miranda, que ele conscientemente quebrou o braço do Charlie, que ele conscientemente entregou a Miranda pra polícia. Então é assim, ele toma essas decisões de um ponto de vista moral, e ele dizendo que ele tem esse ponto de vista moral muito alto, né? Porque a grande discussão aqui, a meu ver, era essa questão ética entre a psicologia, a moralidade, a ética humana e a ética das máquinas, que seriam, entre aspas, perfeitas. Mas que o próprio autor derruba isso, criando uma máquina imperfeita. Sim. Então essa conversa já morreu no meio do caminho. Sim. E aí eu fiquei totalmente perdida. Uma coisa que me preocupa é, porque o Adão é uma máquina dotada de toda a informação possível. É inclusive até muito engraçado como você libera uma máquina doméstica com acesso a todos os bancos de dados ultra sigilosos de qualquer estado, né? Porque isso é um, tipo, o cientista que bota isso na rua é um terrorista, né? Porque, tipo, é uma máquina. A primeira cena do Adão é ele caguetando a vida da Miranda. Então, tipo... É verdade, ele tem acesso a documentos sigilosos, inclusive. Então eu acho isso uma baita loucura, assim. Mas enfim, a primeira questão que me vem à cabeça é pensar o quanto dessas reações do Adão são conscientes e o quanto disso é carregamento de informação. Isso me ficou muito na dúvida, porque se ele é uma máquina tão poderosa, ele pode responder a padrões. Isso uma máquina com inteligência artificial hoje em dia faz. Ela responde a padrões que se assemelham a inclinações suas. Então, no rosto da Miranda, ele analisou e falou, ó, ela mente pra você. Isso não é intuitivo, isso é uma análise de acordo com dados que ele tem carregado. Só que quando foi pro julgamento moral da coisa, a moral dele é uma moral dura. A única coisa que ele faz que me leva a pensar que ele tem alguma consciência em algum momento é quando ele mente ou tenta manipular a Miranda e o Charlie. Tanto que tem uma cena em que ele se desculpa com o Charlie porque ele queria uma última vez com a Miranda lá e pediu pra ela que se ele podia se masturbar vendo. Não é isso? Além de tudo, é nojento. Pois é. Então, assim, isso me deixa nesse limbo. O que é muita informação, o que é banco de dados e o que é consciência. E aí a gente vai ter que discutir isso. Não assim, nós dois. Eu digo a nível de como você vai levar uma tecnologia dessa pra rua. Sabe qual é? A tecnologia, essa coisa dele ter acesso a tanta informação tão rápido, porque acho que tem uma cena em que o Charlie fala de Shakespeare, e aí o Adão vai lá, em poucos minutos ele lê todos os livros de Shakespeare. Exatamente. Pra dar essa opinião. Então é uma máquina
muito inteligente, muito rápida no processamento de informação e muito rápida também em emitir um julgamento. Então ele lê os livros e automaticamente já fala o que ele achou. Ele já emite uma opinião. O Adão era tão estranho e o Charlie era tão sem personalidade que em determinado momento do livro eu até achei que talvez o Charlie fosse ser revelado como o robô. Eu não sei se você teve essa impressão. Eu tava esperando esse plot twist. Aliás, a gente tem que pôr aí no começo que vai ter spoiler. Ah, foi. Mas chegou uma hora do meio que eu falei assim, bom, ok, o Charlie é claramente um robô, porque as reações dele, os diálogos que ele tinha eram quase que completamente desprovidos de emoção, alguns. Bizarro, muito bizarro. Completamente bizarro. E sabe o que eu acho mais bizarro de tudo? É que Charlie é um cara inculto, de 32 anos, que tem a Miranda como inquilina, que torra todas as economias dele e herança e qualquer coisa que ele ganha em artigos tecnológicos. Porém, para validar todas as questões filosóficas, éticas e tecnológicas do livro, o Charlie, ele foi expulso da faculdade de Direito, ele largou a faculdade de Física e é formado em Antropologia. Certo. Pesca, então, tipo assim, óbvio, não é por causa do cara ter feito uma faculdade que ele vai ser um cara culto. O problema é que, durante o livro todo, esse Charlie, ele é de uma displicência enorme, saca? Ele é de uma falta de tato, de uma falta de conhecimento enorme. Só que aí, quando ele começa a divagar filosoficamente, aí sim ele é antropólogo, aí sim ele manja de direito e aí sim ele manja de física. Parece que toda hora que o autor precisava encaixar uma divagação, aí ele criava um título pro cara. E aí jogou esses títulos todos, essa titulação toda, num cara frustrado, trintão, no meio de uma Inglaterra em crise. Pode crer? Isso eu achei uma parada muito forçada. É o que eu te falei, se ele tivesse uma Eva, era capaz o autor ter feito ele um ginecologista também. Isso. Pra ele ter conhecimentos especiais do corpo humano, do corpo feminino. É muito uma saída fácil, né? Exatamente, tipo, aí ele ia explicar que, sei lá, a vagina tem sensores e blá 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 que... Exato. Porque ele fez 2 semestres de Anatomia Feminina 2. Exatamente. Nessa vibe, assim, nessa vibe. Exatamente. Mas pro final do livro, quando eu já tava bem de saco cheio, real, eu fiquei pensando que um bom mote pra esse livro teria sido o Alan Turing ser o dono do robô. Eu acho que a gente teria discussões incríveis. E outra, ele não precisaria provar que o Turing sabia das coisas, porque a gente já teria essa noção. E ele não precisaria provar que era um grande filósofo ou que era um grande pensador, porque o Turing morreu. Então não teria que ser criada essa aura em torno dele. Ele podia simplesmente escrever essa história. E eu acho que a gente teria diálogos e talvez um enredo muito mais interessante do que um triângulo amoroso. Eu concordo com você. Acabou que o pano de fundo todo, principalmente o da questão trabalhista ali, ele não toca basicamente o triângulo que se forma, né? Não validou de muita coisa, nem a Guerra das Malvinas, nada. O Turing, quando ele aparece, ele perde o fôlego por causa da descrição do vinho. Os Beatles é porque o Charlie é muito fã de Beatles e eles estão se reunindo para uma nova turnê e tipo, beleza. Também não... Acabou que o mundo nem precisava existir. Podia ser Rio de Janeiro 2019. Tranquilo. Tipo, não ia fazer diferença nenhuma. A não ser a questão de, em 1982 tem essa tecnologia toda. Mas, tipo, para as questões morais e éticas em si, não fazem diferença. E até voltando um pouco nessa questão da consciência e tal, eu tinha até anotado o seguinte, né? Como eu falei no começo do podcast, existe um caminho interessante pelo qual ele quer seguir. Porque o Adão, quando ele é comprado pelo Charlie, o Charlie só programa metade dele, e pra provar que ele quer dividir tudo com a Miranda, que no começo é um baita amor platônico que rola ali, é um datezinho casual e tal, nada sério, ele deixa metade pra Miranda programar. E aqui tem uma questão bem interessante, né? Porque eu, você, o próprio Charlie, a própria Miranda, o próprio Ian McEwan, nós somos indivíduos porque nós sabemos exatamente que somos a soma de todas as construções que nos fizeram chegar até aqui. Somos a soma dos nossos pais. E nossos pais são as somas dos nossos avós, fora, né, todos os contextos sociais. Então, será que, por exemplo, quando você
pega um ser que você pode programar, cada fase dele, esse ser seria capaz de desenvolver uma individualidade? Ele seria capaz de ter um eu, ter o famoso self filosófico? Esse seria um argumento maravilhoso para você escrever uma série inteira de livros, uma vida inteira de livros. Será que você, criando uma inteligência programada, consegue fazê-la desenvolver uma individualidade? Mas então, a sua individualidade também tem a ver com, como você falou, o contexto social, o ambiente. A gente também é um produto, ou parte desse produto também é o ambiente no qual nós estamos inseridos. O Adão, como o próprio autor coloca em várias cenas, não consegue ler o ambiente. Não consegue. Então, teoricamente, se você parar pra pensar, ele é apenas um resultado das escolhas do Charlie e da Miranda. E uma leitura de padrões. Exato. Porque ele guarda muita informação, ele guarda informação do mundo inteiro. Exatamente. Então, é isso que ele é um grande banco de dados. Exatamente. Se ele é um grande banco de dados, logo, ele não pode ser consciente, talvez. Exato. Então, assim, o próprio autor meio que quebra um pouco do que ele tentou fazer. Exato. É o livro todo assim, com tudo. Vamos falar da parte da história que eu mais odiei? Pode falar. Que foi o enredo do menino. Ah, é verdade. Nossa. Um dia, pra quem está ouvindo. Um dia, Charlie está no parque. Sentado no parque sem fazer nada. E aí ele vê uma mãe e o menino. E aí a mãe está brigando muito com o menino e batendo no menino. E aí ele decide que ele vai falar pra essa mãe não fazer isso, certo? Resumindo muito bem, muito a cena. Então ele vai se intrometer nessa conversa. E aí a mãe pergunta se ele quer ficar com o menino. E aí ele assume o blefe e fala, então tá bom, então eu vou levar. E aí ele começa a andar com o menino, o pai chega um barraco total. E aí ele sai andando de mão dada com o menino e os pais se arrependem, pegam o menino e vão embora. E aí você acharia que essa cena acabou aí. Essa cena, inclusive, o McKeown falou que aconteceu com ele de verdade, no pai. Provavelmente dele ter se intrometido numa situação similar. O resto, eu acredito que não. Mas, eventualmente, o que acontece é que a mãe, de fato, abandona essa criança com o Charlie. Aparece na casa dele, não sabemos como ela sabe onde ele mora. Esse diálogo nunca aconteceu, mas ela descobre. E deixa a criança lá, certo? O McKeown disse que ele queria colocar alguma cena em que o Adão, como esse robô que está, digamos, em fase de aprendizado, se é que a gente pode dizer isso, como ele veria uma criança, né? Como os humanos aprendem, que é tentativa e erro, é dançando, é experimentando essas coisas. Eu odiei demais. Demais. Achei fraco, achei mal feito. Porque o Adão, de fato, troca uma frase com o menino, mas não tem nenhuma análise do Adão. Como a gente não consegue ver o que ele tá pensando e ele não falou, eu não tenho ideia do que ele achou daquela criança. O máximo que aconteceu foi o Charlie falar assim, acho que ele está com ciúme. Ponto final. É aquela coisa, tipo, se você não me falasse agora que essa era a intenção do McKeown porque ele falou em algum lugar, eu só ia... Você não saberia. Sei lá, sentar e falar, pô, brincou com o molequinho. Porque... Totalmente passável. Porque... Achei, assim, as cenas... Agora, outra coisa seria se o Adão estivesse no parque e ele tivesse se intrometido naquela situação de mãe e filho e ele tivesse feito aquela cena. Essa seria outra cena. Ali, a gente poderia ver o Adão talvez formando algum tipo de noção de ambiente. Mas não foi o que aconteceu. Ele simplesmente viu o menino dançando com a Miranda e aí o Charlie, acho que ele está com ciúmes. E aí você não sabe se ele estava com ciúmes da criança aprendendo a dançar ou da Miranda porque ele se dizia apaixonado por ela. Então todo esse enredo do menino, pra mim, podia ser retirado do livro e a gente não ia perder porra nenhuma. Porra nenhuma. Nada. Agora, outro ponto que eu achei que seria fascinante é, como ateu e amigo de Christopher Hitchens, que foi um dos maiores filósofos do ateísmo recente, vamos dizer assim, uma conversa do caralho seria o Adão com o padre sobre a concepção de Deus. Seria maravilhoso. Seria incrível você poder analisar isso do ponto de vista de uma máquina que não tem essa concepção. Então, assim, tem muita bola perdida do McKeown nesse livro. Tem muita coisa que ele podia ter feito que essa bola caiu. Eu não sei como que não passou isso pela cabeça dele. Eu queria ver essa cena, entendeu? Um robô ultra inteligente, um banco de dados milionário, discutindo a concepção de Deus. Imagina que incrível. Nossa senhora, meu Deus. Mas não teve. Então também não adianta ficar falando porque não tem.
Então... E falando do que tem, uma outra parte importante do romance, a gente tá entregando o romance todo aqui, né? A gente nunca fez isso, na verdade. Eu acho que a força do ódio tá fazendo com que a gente conte o livro todo. Mas... Uma outra parte importante do romance é a questão da Miranda. Ela guarda um segredo que o Adão dedura no primeiro momento, e depois ela narra a história toda como é que foi. Mas é o seguinte, a melhor amiga da Miranda foi estuprada, e passado alguns anos ela decide vingar a amiga, então ela seduz o cara que estuprou a amiga, essa amiga da Miranda acaba se matando. E nada aconteceu com o cara, né? Ela nunca entregou ele. Ela nunca entregou o cara, nem falou pra família nem nada, a única que sabia era a Miranda, e ela vai lá pra se vingar, seduz o cara e o acusa de tê-la estuprado, e o cara vai preso. Então ela mente no tribunal. O Adão, já assim que viu a Miranda, já sabia do segredo dela. Tipo... né, já dedurou, falou que a mina mentia pro Charlie e tal. Só que eu pensei que fosse rolar o primeiro embate ético real do Adão, porque o Adão diz estar apaixonado pela Miranda. Logo, ele não queria vê-la presa, nunca. Mas ele é o cara mais torpe com ela. Mesmo sabendo que a história é uma vingança por uma brutalidade, ele insiste e ele entrega a Miranda no fim. Ao mesmo tempo, exatamente, ele é capaz de burlar a lei de Asimov. Ele é capaz de trair o Charlie, sabe? Ele é capaz de manipular situações. Então, assim, é muito estranho isso, cara. É um buraco muito esquisito, porque a parte que me mostraria que ele tem consciência, que ele adquiriu, né, algum aspecto ou algum tipo de ação voluntária humana, é a hora que ele mais se mantém dentro do escopo do robô. Só que ele já quebrou isso em várias outras atitudes e as coisas vão ficando pelo caminho, sabe? São vários cacos, são vários ruídos que ficam espalhados e que não fazem sentido. Não fazem sentido. Ele chega até o final do livro, o Adão, sem desenvolver nenhum senso. E aí é o que eu questiono estar apaixonado pela Miranda como mais uma manipulação, porque ele parece chegar até o final do livro sem nenhum senso de proteção pelas pessoas que ele diz amar. Que não é o que acontece normalmente, né? A verdade é que quanto mais, pelo menos a maioria das pessoas são assim, quanto mais você diz amar uma pessoa, mais você quer proteger essa pessoa. E o Charlie demonstra isso pra Miranda, né? Ele entende o que ela fez e ela tá sendo ameaçada pelo cara que tá preso e tudo mais. Então ele desenvolve esse senso de proteção, mas o Adão nunca desenvolve isso. Então, o que me leva a pensar que, na verdade, ele não se apaixonou pela Miranda. Ele só tava usando isso. Mas ainda fica aquele apelo carnal. Por isso que eu falei do sexo como um clichêzaço, sabe? Porque ele volta essa questão do desejo, da carne, de querer ficar com a Miranda. Mas na hora do vamos ver, que é onde a gente se demonstra mais humano, que é a questão da empatia, de você querer ajudar a pessoa, mesmo sabendo que ela tá errada, você medir os erros e você querer livrar a cara de uma pessoa que se vingou porque ela se vingou de um ato que tirou dela a melhor amiga, ele não tem o menor resquício de compreensão, ele não tem a menor empatia, ele não cria absolutamente nada, é como se a Miranda fosse uma estranha, sabe? É um abismo de atitudes, é um abismo relacional, e isso continua na inconsistência do próprio universo McEwan afirma ter escrito no começo e que ele vai se espalhando por um arremedo de coisas que, pra mim, não funcionaram. Não funcionaram. Então a gente terminou o livro como a gente começou. Não, a gente terminou pior, porque a gente terminou bolado, né? Eu, pelo menos... A gente terminou puto. Terminei xingando, tipo, muito, muito de verdade. E assim, vejo que o cara é muito elogiado. O cara tem muitos livros que falam que são muito bons, principalmente o Reparação. Todo mundo fala do Reparação, que eu tenho que ler Reparação. Mas eu não me sinto convidado a ler uma obra dele depois disso. Eu li uma resenha do Vox que eu acho que resume esse livro perfeitamente, que é: tal como um ciborgue, ou um androide, máquinas como eu na superfície é perfeito, mas não tem alma. É basicamente isso. Pra mim é isso. Porque a estética do cara tá ali, entendeu? Ele escreve bem. É inegável que ele escreve bem. Mas não tem mais nada. Não tem alma, não tem fôlego, não tem nada. A gente tá aqui discutindo o ódio que a gente sente desse livro, mas... Você sabe que eu acho real que é o Máquinas Como Eu? É uma tentativa do autor se manter
antenado a seu tempo, mas não se sentir responsável por ele, sabe qual é? Então, assim, ele tá vendo que existem muitas questões morais que a inteligência artificial vai ter que passar. Eu li umas 500 entrevistas dele, todas as entrevistas falam: e aí, como é que vai resolver a questão dos carros que pilotam sozinhos? Quando ele derrapar, e aí vai salvar o motorista ou o pedestre? Isso é uma escolha ética que a máquina vai ter que fazer. E ok, tipo, isso é um grande problema realmente que a humanidade passa a ter a partir do momento que ela quer confiar mais na inteligência artificial, usando do argumento que a inteligência artificial tem o poder de ser mais precisa e facilitar a vida e etc. Ok, sim, mas, sabe, não existe essa substância no livro de você realmente colocar a máquina para ter um conflito ético. A grande verdade é que não existe conflito ético palpável no triângulo, e que não faria diferença nenhuma se o terceiro elemento desse triângulo fosse um homem comum, só que um homem muito apegado à verdade, sabe? Não faria diferença nenhuma. Você não tem um conflito homem-máquina que não seja superficial, que não explore verdadeiramente os limites que essa máquina pode causar. Você tem, quando o Adão subverte as próprias leis pelas quais ele foi criado, não existe conflito, porque o Charlie, quando tem o braço quebrado, vai pro hospital e vida que segue. A Miranda, quando é acusada, fica meio sem saber o que fazer, tenta manter as aparências. Ou a questão do Adão com o garotinho, fica tipo, eu acho que o Adão tá com ciúme. Aí ele parece um adolescente emburrado dentro de um terno justo. Então, é por isso que chegou uma hora do livro que eu comecei a torcer pro Adão ser a máquina da revolução. Falei, bom, é isso que vai salvar esse livro. Mas aí é o conflito. É o Adão matar todo mundo, tomara, porque tá chato demais. E aí ele ativa os outros, e aí eles formam uma grande rede, e eles assumem o governo do Reino Unido, e aí começa o reinado das máquinas. Eu tava esperando algo nessa linha, em determinado momento, só pra ter alguma coisa pra ler. Porque, assim, meu Deus, que sono. Quer ver um filme, por exemplo, que assume isso de maneira brilhante, e foi você que me recomendou? O Ex Machina. Sim, assistam Ex Machina, porque aí sim vocês vão entender o que é falar de robô. Ex Machina é fudido. Sabe, porque assim, primeiro, ele não assume nenhuma regra na criação do Android, ele não fala das questões das leis da robótica do Asimov. É um cara que é muito rico, muito inteligente, fechado na mansão dele, que tá criando androides super realistas e desenvolvendo uma inteligência artificial compatível com a inteligência humana. E ele convida um rapaz para fazer o famoso teste de Turing. O teste de Turing é aquela coisa, tipo, se você não souber que aquilo ali é uma máquina, você deve tratá-lo como um humano. E aí desenrola toda a trama. Esse tipo de conflito, a forma como ele se desenvolve, apesar de criar uma espécie de triângulo, cara, aquilo ali pra mim beira a perfeição. Ali eu enxergo a profundidade da questão da inteligência artificial e de como seria desenvolver um cérebro artificial que tentasse emular a condição humana, sabe qual é? Ali eu acho que o bagulho pega fogo. O próprio Philip K. Dick, mano, com Blade Runner, tá ligado? Androides sonham com ovelhas elétricas, né? Que é o nome do livro em si. É uma masterpiece danada, cara. Não falta exemplo bom, mas... Eu admiro a tentativa do McEwan de escrever sobre algo que ele acha interessante, mas que claramente ele teve que estudar, que não é o meio comum dele. Eu admiro essa tentativa, eu acho que é um risco que autores deveriam ter, né? De tentar sair da zona de conforto, mas eu acho que não deu certo. Eu acho que ele tentou trazer alguma zona de conforto dele pra esse livro. E numa ficção especulativa, como é esse caso, o estilo dele de ser filosófico, de tentar discutir essas questões mais, digamos, éticas, morais e psicológicas do ser humano, eu acho que ela perdeu bastante, porque ele não conseguiu construir esse outro lado, entendeu? Cara, eu acho muito triste você acabar o livro e a grande questão ética do livro é saber se o Charlie é um corno robótico ou se Adão é simplesmente uma máquina e devemos vê-lo como um consolo, como um vibrador. Tipo, é a imagem que fica. Que debate maravilhoso. Completamente superficial da discussão. Concordo. Máquinas como eu e vibradores como você.
E eu acho que é com essa que a gente encerra, porque eu não aguento mais. Não, cara, meu Deus, isso aí foi... Chega. Foi muito difícil ler o livro. Se alguém aqui tem outras coisas do McEwan pra recomendar, fala com a gente. Mas assim, o Máquinas Como Eu foi um livro que eu encontrei muita inconsistência, apesar de ser uma premissa maravilhosa. Tinha tudo pra arrebentar. Mas aí não deu, né? Hoje não. Como é que é? Hoje não, Faro. Sem tempo, irmão. Hoje não. Eu concordo. Eu acho que tem muita coisa do McEwan que a gente vai falar muito bem. Reparação é muito bom. O filme é muito bom. Mas esse aqui não deu, não. Foi brabo, foi brabeza. Mais brabeza é gastar nosso tempo pra falar dele, mas eu acho que é necessário. Não, é bom a gente falar do que a gente não gosta também. Até como eu falei no começo, né? Nós não somos críticos literários por profissão. Mas é legal a gente explicar por que a gente não gostou, pra ninguém vir com o famoso você não entendeu o livro. Você não leu o livro direito. Que são duas coisas que normalmente as pessoas me falam no Poderoso quando eu não gosto de um livro que elas gostam. É o famoso, mas você leu o livro todo? Mas aí, né, Paty? É tenso, né, cara? Ninguém fala isso comigo, primeiro que eu acho que quase ninguém no mundo literário me segue, porque se alguém vem falar isso comigo, eu já mando tomar no cu na hora. Então, mas eu acho que é importante a gente ter essa conversa sobre os fatores específicos que a gente não gostou e por quê. Porque eu acho que é legal as pessoas entenderem que nem todo livro é pra todo mundo. Deve ter gente que tá lendo esse livro aqui amando. E tudo bem, A gente discorda, claramente, mas tudo bem você gostar de um livro que a gente não gosta, e tudo bem a gente não gostar de um livro que outras pessoas gostam, e vice-versa. Tudo pode, entendeu? Esse é meu ponto. É por isso que eu queria muito que a gente fizesse pelo menos um, sobre um livro que a gente odiou, mutuamente, para as pessoas entenderem que tudo bem, tudo pode. Cara, e uma coisa que é maneiro frisar também é que não é porque o cara é um autor brabo que ele vai montar tudo bem, sabe qual é? Tipo, ele pode manjar tudo de uma área e das outras ele ser muito curioso e não dominar. Não precisa ficar reforçando a carteirada que o cara quer dar. Tipo, tudo bem o cara escrever um livro médio sobre um assunto que ele não conhece, ou escrever um livro ruim sobre. Isso não apaga tudo que o McEwan já fez. Sabe, não adianta tentar referendar a carteirada do maluco, porque por vários momentos foi isso que pareceu. Foi uma grande carteirada também, sabe? Mas vamos encerrar no lado bom. Assistam Ex Machina e Blade Runner 2049, que eu acho que são... Se você tem interesse por essa ficção científica de robôs e tudo mais, são dois filmes incríveis sobre esse tema que elevam essa conversa de ter um robô pra lavar a louça. E deixo uma outra recomendação do mesmo Philip K. Dick, que se vocês querem ler ou assistir alguma coisa de história contrafactual, ou a famosa ucronia, que é quando você pega o passado e inverte ele todo, igual o nosso querido McEwan fez, vocês podem ler, por exemplo, O Homem do Castelo Alto ou assistir a série. Boa! Porque aí sim, todo o contexto recriado interfere diretamente no contexto. E o Philip K. Dick é um cara que escreve muito, tem muita inspiração de Borges nele também. O McEwan é muito fã de Borges. Mas o Philip K. Dick, ele tem muitos traços de Borges na prosa dele, apesar de ser um cara de ficção científica, mas é um cara que escreve muito, muito, muito bem. E fica a minha dica aí também, nem é pra dar dica agora, porque fica no BO, mas eu tô tão bolado que foda-se, o podcast é meu Vamos terminar também. Positivo, pra não parecer que a gente só odeia coisas. A gente odeia muita coisa, mas a gente também gosta de muita coisa. E com essa, acho que encerramos, né? Chega, vamos dormir, vamos tomar um cafezinho, uma cachaça, um rum. Não, vou ficar feliz porque hoje começa a NBA. Ah lá, pronto. Então vamos achar felicidade na nossa vida. Se você leu o livro e gostou, conta pra gente. Acho que seria legal ouvir de quem efetivamente gostou do livro. Se você não gostou, seja bem-vindo ao clube. Isso. Somos amigos, certo? Certo. Chegamos? Fechamos. E tchau. Adeus.